está indo na sua classe, vão estudar como a gente, e você também agora vai começar a Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Nós temos um tema importante, o espelho aqui da imagem inicial já pode ser colocada. Nós estamos hoje no domingo da Reforma Protestante. Tanto a Escola Bíblica Dominical quanto o sermão de logo mais à noite vão estar sendo direcionados para essa temática. Eu peço que você vá se ajeitando aí, afinal, nós vamos estudar juntos esse importante marco para todos nós cristãos, e eu tenho certeza que você que já estudou sobre esse tema deve ter gostado bastante, e a gente vai colocar fundamentos e desdobramentos. Vai ser assim o nosso encontro dessa manhã. Vou estar iniciando falando de fundamentos e pequenos conceitos sobre a Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante e aspectos desse tipo. Depois, nós vamos ter um pequeno fórum aqui. Esse fórum é aberto para a sua participação. A irmã Tamires vai fazer a mediação, você vai mandar perguntas para o celular dela, para o WhatsApp dela, e ela vai estar conduzindo essas perguntas para mim, para o Rafael e para o Anderson Diego. Nós vamos estar aqui discutindo desdobramentos do tema referente a, talvez o tema principal dessa manhã, que é a sola escritura. A gente vai ver um pouquinho dessas coisas todas. Então, se você puder, já vai se ajeitando, preparando. Eu vou preparar aqui o meu celular para deixar aberto aqui já a Escola Bíblica. Você vai se preparando aí também para fazer perguntas, fazer anotações. Ok? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse momento, que nos faça aprender as suas coisas, seus negócios, seus ensinos. Pai, nós estamos aqui pedindo por nós, pedindo pelas crianças, para que o Senhor abençoe as nossas crianças no ensino bíblico, pedindo que o Senhor nos abençoe no ensino bíblico dessa manhã, que nosso coração esteja aberto para aprender o que temos de aprender, que todas essas coisas que o Senhor tem ensinado à Igreja Batista do Discipulado, assim como esta que vai vir agora, não seja apenas conteúdo, mas caia no coração de cada membro. Te pedimos que o Senhor nos instrua em nome de Jesus. Amém. Quando eu era um aluno de ensino fundamental e ensino médio, eu nunca tive aula sobre reforma protestante na escola. Você sabia disso? Eu não sei se você, que é da minha época, também tenha sentido a falta disso. Eu não recebi nenhum tipo de menção à reforma protestante. Isso aí é década de 90, por exemplo. Não me lembro de nenhum ensino, nem no meu livro de história trazia nada sobre a reforma protestante. Já quando eu me tornei professor, assim como outros aqui também são professores, os livros já constaram a Reforma Protestante, todos os livros que eu trabalhei depois vieram. Bom, eu considero então que, quer seja na minha época ou quer seja agora, de alguma forma a Reforma Protestante e aquilo que ela significa, ou talvez tenha mudado de uma geração para outra, ou tenha se tornado mais relevante, talvez o crescimento da direita no Brasil tenha tornado algumas ênfases mais específicas que estavam lá guardadas pela esquerda, né? A gente pode pensar em ideologias sobre isso também, mas eu gostaria de mencionar que nós estamos hoje celebrando uma data que dia 31 de outubro vai fazer aniversário, que é a Reforma Protestante. O que nós vamos fazer aqui agora é um breve, muito sucinto movimento de entendimento básico sobre o que ela foi, alguns aspectos históricos, e aí então a gente vai para o nosso fórum já com algumas coisas em mente. De vez em quando eu vou fazer umas perguntas para você, eu vou botar umas fotos de uns caras aí, e você vai ter que descobrir quem é. Bom, para começar, vou botar aqui a imagem desse moço aqui. Você conhece ele? Hã? Não vem me falar que é um negócio de aleijadinho lá da Igreja de Bom Jesus do Matozinho, não. Hã? É o nosso irmão Martinho Lutero. A Reforma Protestante, ela pode, obviamente, deve ser observada como reformas, e não apenas uma reforma que aconteceu no século XVI, foram reformas, mas é impossível não começar
de modo sucinto, falando disso de modo pequeno, começar por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, ele tinha um rigor teológico, um rigor ético muito grande, ele estava vivendo a realidade da igreja de modo muito intenso, e ali pelos idos de 1510, 1512, 1513, foi crescendo no coração dele certas indagações com relação à Igreja Católica e também à sua própria vida com Deus. Não era só a questão com a Igreja Católica, era também dele com Deus. Lutero tinha um grande problema em relação a se ver culpado diante de um Deus irado que iria julgar e o devorar e o fulminar diante de seus pecados. Então, muitas vezes, Lutero traz esse grande peso da justiça de Deus sobre ele, e o entendimento que ele tinha é de que, obviamente, ele não tinha como, com aquilo que ele vivia em termos de ética e de vida, estar diante de um Deus perfeito e puro e não ser fulminado por ele. Então, havia um grande medo de Lutero em relação às questões dele para com Deus. Mas, durante esse período, ele também, expondo as Escrituras, ele fez longas exposições anteriores à data marco da Reforma Protestante. Ele expôs Salmos, ele expôs Gênesis, ele expôs Gálatas, ele trabalhou bastante Romanos, e entre suas indagações para com Deus, uma de suas percepções marcou bastante o coração dele, e é claro, nós sabemos que marcou o nosso depois também, que foi a questão que envolve a justificação pela fé. Lutero, ele percebeu, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, de que nós não somos justificados por coisas que fazemos, não nos tornamos justos por ter feito coisas. A justificação pela fé, obviamente, virou um emblema da Reforma Protestante. Naquela época, teve um movimento muito acentuado da Igreja Católica, que já existia esse movimento, mas ele se tornou ainda mais acentuado, que envolvia a venda de determinados documentos carimbados pelo Papa e pelos clérigos mais altos, que envolvia a venda de indulgências. Era uma espécie de pagamento por perdão de pecados. Você pegava uma indulgência, ela tinha lá, você está perdoado. Estou falando de modo simples, porque não vai ser a ênfase de hoje. Nosso irmão Lutero, então, escreveu 95 teses que enfatizavam a contrariedade dele na visão que ele tinha sobre Deus e no modo como ele já estava entendendo as coisas contra essa atitude papal. Ele não estava rompendo com o Papa e nem tampouco ali querendo dividir a igreja em pedaços. Mas foi o que aconteceu. Nós encontramos aqui, esse emblemático, pode passar, cenário onde Lutero leva as suas teses e coloca na porta da Catedral de Wittenberg e as prega lá. Disseram que poucos minutos ou horas depois, um dos discípulos dele já arrancou, levou e copiou, e dizem que em algumas semanas isso já estava espalhado pela Alemanha, em alguns meses por vários cantões da Alemanha, da Europa, e aí, olha, aí já era. A prensa de Gutenberg, ou seja, a impressora de Gutenberg, havia sido inventada décadas antes, e ela tornou o acesso a documentos como esse muito mais fácil. Logo, a indignação de Lutero foi a indignação de muita gente da Europa em pouquíssimo tempo. O que foi a Reforma Protestante? A grosso modo, de modo simples, a Reforma Protestante foi um movimento religioso que ocorreu na Europa no século XVI, marcando uma profunda ruptura, ou seja, uma quebra com a Igreja Católica e dando origem a diversas denominações cristãs. Você vai ver depois no desenvolvimento desse assunto. No contexto, a gente tem críticas às práticas da Igreja Católica, muitos fiéis e clérigos se sentiam insatisfeitos com práticas como a venda de indulgências, perdão de pecados em troca de dinheiro, o luxo do clero e a centralização do poder na figura do Papa. Havia um anseio por uma relação mais direta entre o indivíduo e Deus, sem a necessidade de intermediários. Já existiam movimentos que buscavam caminhos para isso. Lutero não inventou as coisas assim do nada, não. A invenção da imprensa facilitou a disseminação de ideias, enquanto o Renascimento e o humanismo incentivaram o questionamento das autoridades e a valorização do indivíduo. Não vou entrar muito por esses assuntos, mas cabe dizer que o Renascimento, que é um movimento cultural, social e intelectual da época, ele enfatizava aspectos do ser humano em relação a ele mesmo e ao mundo. A Igreja Católica e todo o contexto medieval, eles eram mais centrados na ideia
do Deus ou da igreja, como assim você poderia pensar também, e você. O humanismo do Renascimento trouxe, se não um equilíbrio, por vezes uma sobreposição da ideia do indivíduo. E também, no período do Renascimento, nós temos um revival de leituras voltadas para a antiguidade. Gregos, romanos passaram a ser novamente lidos pelos homens da Renascença. A ad fontes, ou vamos voltar às fontes originais, passou a ser um dos emblemas. E é claro, a Bíblia não escaparia disso, afinal a Bíblia é um livro escrito na antiguidade. E logo a Bíblia também passou a fazer parte da leitura em seu original, em grego. Isso é importante para nós. Ainda passeando pela história, só para trazer alguns movimentos, depois o material vai ficar com os irmãos, tem uma linha do tempo aqui que eu vou ressaltar uma ou duas coisas. Por exemplo, em 1384, nós tivemos um movimento forte com John Wycliffe. Quem já ouviu falar do Wycliffe, né? Ele questionava severamente vários aspectos que a Igreja Católica já estava falando e, obviamente, o Wycliffe desafiou algumas crenças contemporâneas. O Wycliffe, inclusive, falou também sobre aspectos que envolvem o peso que as Escrituras devem ter. Eu vou passar um pouquinho à frente, você vai ter John Hus, 1414. John Hus, ele era um clérigo, né, da atual Tchecoslováquia, e o Hus, ele foi morto também por se contrapor ao excesso de autoridade da igreja e aspectos que envolvem, por exemplo, o fato de que a Bíblia é a autoridade e é a autoridade acima da igreja. John Hus foi morto numa fogueira. E daí a célebre frase do John Hus, né, que eles mataram o ganso, mas daqui a 100 anos Deus faria um cisne cantar. E mais ou menos isso, 517, né? Pouquinho depois, realmente Lutero é levantado aí. Os irmãos carismáticos vibram, né, com o John Hus aí profetizando. Tá vendo? Nós tivemos o Novo Testamento do Erasmo de Roterdã, aqui em 1466, fez bastante diferença. Em 1517, o marco mais conhecido da Reforma Protestante, o Lutero coloca lá na porta de Wittenberg as 95 teses. 1521, Lutero tem aquele famoso discurso na dieta de Worms, né? Aquela coisa que ele assegura bem claro que se não for pela razão e, obviamente, pelas realidades escriturísticas, ele não vai ser demovido da posição dele, não, porque não é muito bom que um homem vá contra a própria consciência. Um discurso maravilhoso. Lutero, obviamente, sai dali para ser morto e aprove a Deus que o livrasse da morte, o colocando escondido num castelo, e lá ele traduziu o Novo Testamento. Temos alguns outros momentos importantes. 1526, o Novo Testamento em inglês de William Tyndale é completado. Aqui, 1526, é importante entender que a Bíblia foi fundante para aspectos que tornam as línguas europeias, por exemplo, línguas escritas. O inglês, o alemão, eles foram quase que criados e gerados com as traduções. Talvez você possa não saber, mas isso é importante pra caramba. Então, muitos lugares não tinham escrita. Por exemplo, a língua russa, a Rússia não tinha escrita, era a língua falada, era a cultura oral. Quando um monge foi para lá, viu que não tinha escrita, ele criou aquela letra russa virada, aquele R ao contrário. Parece que a letra russa é espelhada, né? Ele criou uma linguagem russa escrita para fazer a Bíblia acontecer. Então, olha como as escrituras foram importantes também culturalmente. Um pouquinho mais à frente ali, nós temos o livro de oração comum, 1549, um marco muito importante. Thomas Cranmer, um reformador da Inglaterra, fez esse livro, que até hoje é um livro muito importante para a Igreja Anglicana. Passando um pouquinho mais à frente, eu tenho a Confissão Belga, em 1561, obrigado, uma confissão muito bacana de você ler, se você puder pegar a Confissão Belga. Catecismo de Heidelberg. Tem uma pergunta do nosso catecismo, que é do Catecismo de Heidelberg, você sabia? Quem sabe qual é? Nossa esperança na vida. Não, é difícil ter uma pergunta e uma resposta mais linda do que essa do Catecismo de Heidelberg. Nós temos, obviamente, aqui, apesar de já se tratar da morte de João Calvino, a presença de João Calvino ali desde a década de 30 até a década de 60 do século XVI é muito forte,
Calvino foi muito importante para a Reforma Protestante. Alguns dizem o sistematizador da Reforma foi João Calvino. 1572, a morte de John Knox, o reformador da Escócia. John Knox, ele foi muito importante para a realidade escocesa, e ele, alguns dizem, né, de forma até bem clara, o pai do presbiterianismo, como nós conhecemos, ou pelo menos um dos os pais do presbiterianismo. Né? 1611, a famosa Bíblia King James é editada de modo completo. Em 1647, a Confissão de Fé de Westminster. Você já deve ter ouvido falar também. Ela é muito importante. E olha que a gente tem ali em 1689, olha quem apareceu ali. A Confissão Batista Londrina, que é a nossa confissão de fé da nossa igreja. Então, estamos amarrados na história. Isso é só para você ter uma ideiazinha de como essas coisas são importantes. Nós hoje vamos falar sobre um dos pontos mais importantes para a Reforma Protestante, que é a sola Scriptura. E, passando à frente, você tem esse construto teológico que não é da época da Reforma. Por favor, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e sola Deo Gloria não são daquela época. Eles são produto da observação e construção teológica posterior, que, analisando as principais ênfases da Reforma, concluiu e pôde perceber que isso estava presente nos escritos, nas pregações de todos os reformadores, ainda que alguns enfatizassem um mais do que o outro. Hoje, nós vamos estar com a sola Scriptura, e é o nosso tema de debate. Eu vou usar mais 10 minutos e já chamar o povo do fórum aqui. Você já deve ter perguntas aí, já deve ter alguma coisa para você fazer, para colocar. Lembrando que o Rafael e o Diego se prepararam para mais de 5 meses para essa escola bíblica, né? Então, eles estão ali, manda coisa difícil que eles estão afim. Estou brincando, gente, eles souberam essa semana. Mas o que os reformadores poderiam querer dizer com a expressão sola Scriptura? Será que a gente poderia pensar em algo do que ela é? Bom, eu vou colocar um texto bíblico aqui, antes de trazer o conceito. Acho que isso pode nos ajudar. O texto bíblico é de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, e eu gostaria que a igreja pudesse ler em voz alta. Vamos lá? Toda a Escritura muito bom. Nós vemos aqui alguns aspectos que vamos já observar no conceito do que é sola Scriptura, mas o primeiro ponto é de que toda a Escritura, não parte dela, não algumas porções, mas toda a Escritura, ou seja, a Bíblia toda, é inspirada por Deus. A inspiração se dá da seguinte maneira: o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo coloca no coração do escritor bíblico a dimensão e as colocações corretas que o Senhor quer que ele escreva. Mas o Espírito Santo não anula os aspectos culturais e as percepções personais que a pessoa tem e que, com o Espírito Santo, são colocadas na proporção correta para que aquilo que nós temos hoje como Escritura seja fidedignamente a palavra de Deus. De certa forma, ela é palavra dos homens, mas pelo fato de que homens foram usados para escrever. Mas seu conteúdo, sua inspiração e todas as realidades que o Senhor colocou nas Escrituras são palavra de Deus. Então, ela é palavra de Deus, como disse Frank Ferreira, também Leandro Lima dando aula sobre esse tema. É palavra de Deus. Ela é palavra dos homens porque homens escreveram, mas ela é palavra de Deus, inspirada por Deus. O Espírito Santo, ele não anula a personalidade das pessoas que escreveram a Bíblia. E útil para o ensino. Repare a ampla gama de coisas para a qual ela é útil, né? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela toda é inspirada por Deus, ela não
a Bíblia não contém palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus, e ela serve a todas as áreas da vida, e ela apresenta o homem completamente habilitado para aquilo que Deus quer fazer. Esse é um dos aspectos que a gente encontra em conceitos de sola escritura. Eu estava conversando com o Diego, com a Tamires, perguntando aí qual o melhor autor que vocês acharam. Eu achei alguns autores que conceituam sola escritura de modo muito grande, aí fica tão grande que você fala assim, nossa, qual parte disso é, né? Aí o Diego me ajudou, a Tamires também, e aí eu fui colocando aqui e juntei a sabedoria dos meus irmãos com o que eles leram, e a gente fica mais para esse lado aqui. Sola escritura tem por significado dizer que somente a escritura é a palavra de Deus infalível, inerrante, inspirada, e a autoridade final e suficiente nos assuntos referentes à salvação. Vou explicar para que não fique em dúvida os pedaços que estão aqui. Quando nós falamos aqui sobre ela ser infalível, significa que a palavra de Deus, tudo que ela afirma que acontece, aconteceu e vai acontecer, é plenamente confiável. Não é sujeito a nenhum tipo de dúvida. A palavra de Deus se cumpre. Ela é inerrante porque ela não contém erros. Ou seja, ela não está em nenhum dos seus termos errada quanto às coisas que ela assegura. É claro que você vai encontrar aquelas pessoas dizendo assim, mas Moisés chamava morcego de ave. Gente, é porque na época a percepção dos bichos se dava baleia era peixe, mas esse não é o assunto principal da Bíblia, e isso não está errado, principalmente diante do olhar e a capacidade científica que os homens tinham na época. Esse não é o principal assunto da Bíblia, e isso não é erro. A ciência mesmo chama coisas de um jeito e logo depois vai afirmar que elas são de outro. Você já deve ter visto isso em várias áreas científicas, até mesmo em coisas sobre a nossa saúde. Café faz bem, café faz mal. Semana que vem o café faz bem. Café faz mal à saúde. Café traz câncer. Nossa, café faz o coração bater mais forte. A ciência também, quando se coloca, parece que não tem muita preocupação de mudar os seus termos. Só que as escrituras não, elas são inerrantes em tudo que ela afirma. Inspirada, a gente acabou de ver. E a autoridade final, essa parte talvez seja uma das mais importantes, autoridade final e suficiente nos assuntos referentes à salvação. Mas por que não colocar sobre todos os assuntos? Não, todos os assuntos sobre os quais as escrituras se repousam, elas são suficientes. É porque a ênfase da sola escritura, ela traz a ênfase voltada para aquilo que era o principal problema que nós tínhamos na época, de que a autoridade dos homens da Igreja Católica estava se sobrepondo até mesmo para dizer quem era salvo e quem não era. Então, a ênfase do sola escritura, a ênfase maior, repousa exatamente sobre a Escritura ser a autoridade final nos assuntos concernentes à salvação e as demais coisas que Deus desdobra a partir disso. Aí, vou usar rapidinho esses minutos finais para dizer o seguinte, aí o crente vai falar assim, esses medievais, todos cegos, sabiam o que falavam, estavam anulando as Escrituras. Meus irmãos, eu fui estudar alguns livros, dentre eles Teologia da Reforma. Esse livro é muito bom, aconselho você a ler. Não é bem assim. A idade medieval não é a idade das trevas, que nem você aprendeu. Muito teólogo bom assegurava que a Escritura era a Escritura, autoridade final. Repare uma coisa, né? Que é importante. Eu vou botar uma imagem, mas vê se o pessoal sabe quem é. Vai lá. Passa. Pode passar. Quem é esse moço aí? Você acha que é Agostinho mesmo? Tá certo, é o Agostinho sim, tá? Bota ele aí. É o Agostinho. Agostinho, né? É o Agostinho. Agostinho, que foi, né, sei lá. Vamos lá, mas depois do Michael Jackson. Vamos lá. O Agostinho, ele obviamente não é um teólogo que a gente poderia classificar assim como digamos assim, da Idade Média, como a gente conhece, mas o Agostinho é um dos pais da igreja e ele falava sobre clero e sobre escritura. E uma das afirmações dele sobre a questão da autoridade das escrituras vai ser essa aqui, ó. Dá uma olhada, por favor. No entanto, ele vai falar sobre a autoridade das Escrituras, né? Quem não sabe que o cânon sagrado das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, está contido dentro dos seus próprios limites estabelecidos e que ele deve ser preferido a todas as cartas episcopais posteriores, a tal ponto que não deveria ser possível duvidar ou colocar em discussão
se algo estabelecido por escrito nele é verdade ou não é. Mas, por outro lado, as cartas de bispos que foram escritas ou estão sendo escritas desde o fechamento do cânon podem ser refutadas se houver qualquer coisa nelas que, por acaso, se desvia da verdade. Agostinho está batendo o martelo e dizendo, olha, as cartas dos bispos a gente revisa, a escritura não. Ele chama de cânon aqui, né? Cânon é uma expressão para a gente usar todos os 66 livros da Bíblia, a gente chama de cânon bíblico, tá bom? E esse moço aqui, importante, quem é? Hã? Aquino, vamos ver, será que é o Aquino mesmo? É ele mesmo, tá? Obrigado por avisar. O Tomás de Aquino, eu achei essa foto melhor do que as outras. Olha o que o Aquino vai falar. A gente fala muito dos medievais. Aquino é 1200 e pouco, 1300, é isso? É, gente, os historiadores. 1200, 1300, mais ou menos, né? Olha o que o Aquino vai falar sobre a autoridade das Escrituras. Nossa fé repousa sobre a revelação feita aos profetas e aos apóstolos que escreveram os livros canônicos, não na revelação, caso ela exista nessa forma, feita a qualquer outro mestre. Bom, essa afirmação de Aquino aqui, ela parece nos deixar claros sobre o fato de que as Escrituras não são comparáveis a nenhum outro. Mas sabe o que aconteceu, principalmente no fim da Idade Média? A autoridade papal cresceu bastante. A autoridade dos cardeais cresceu bastante, ao ponto de que eles mesmos afirmavam que os escritos da igreja estavam em pé de igualdade e, às vezes, mais importantes ou mais consideráveis do que a própria Escritura, mesmo que isso não fosse assim, falado desse jeito como era. Mas o que estava acontecendo era isso. Então, estou fechando agora, o que aconteceu? Pode passar. Esse moço aqui, quem é? Lutero, que bom que você sabe. Esse é o Lutero, tá certo, veio para o cantinho o nome dele. Se eu falar, Lutero era contra a tradição da igreja. Você acha isso mesmo? Que Lutero era contra a tradição? Você acha isso? Olha aqui um dos escritos dele, de 1520. Não quero jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu sou, mas somente a Escritura, olha aí, a primeira menção que ele faz ao sola é essa aqui, tá? De 1520. Deve reinar, e não a interpreto por meu próprio espírito ou pelo espírito de qualquer homem, mas quero entendê-la por si mesma e mediante o seu espírito. Lutero, então, está afirmando aqui aquilo que nós estamos estudando. Primeiro, ele está dizendo que ele não está fazendo isso ignorando o que outros já pensaram, mas ele está colocando algo aqui completamente declarado, a Escritura somente. Esse é um outro ponto aqui que eu gostaria de, com isso, finalizar, já para agora mudar o nosso layout aqui, que é a famosa fala de Lutero na Dieta de Worms, em 1521, aquela mesma que ele teve que bater de frente com os cardeais, também haviam príncipes da Saxônia ali sentados. Ali era para ele perder a cabeça, né? Ali era o ponto definitivo. Pode passar. Esse é o livro que eu citei, Teologia da Reforma. E eu gostaria de colocar aqui aquilo que Lutero falou para aquelas pessoas na Dieta de Worms. Acho muito bonito. Todas as vezes que eu leio esse texto final da fala de Lutero, eu sempre fico mexido. Falo assim, cara, é isso aí. Tem que encarar assim a vida. Ele diz assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão pura, pois não posso crer apenas no Papa ou nos concílios, uma vez que é evidente que eles erraram repetidamente e contradizem-se entre si, considero-me preso às Escrituras que citei, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Profundíssimo, me arrepio até hoje. Lutero falou, é isso aí, fechou o pote. O que você vai dizer depois disso? Vamos matar ele, né? É o único jeito. Então, nós temos aqui, e eu fecho, dizendo que nós temos a sola Escritura como a autoridade das Escrituras acima de todas as outras autoridades de concílios, ou mesmo questões que nós podemos ter, por exemplo, nós podemos fazer confissões, né? Confissão de 1689, Confissão de Fé de Westminster, são uma bênção, mas em se tratando
de autoridade final, quando nós vamos discutir, nós não vamos ter que pegar a Confissão de 1689 e comparar com a Confissão de Westminster e dizer assim, vamos ver qual é a verdade sobre Deus. Não, a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai pegar as Escrituras e comparar as nossas afirmações teológicas às Escrituras. E é aqui que nós repousamos sobre o sola Escritura. Vai se preparando aí agora e a gente vai se preparar aqui. Eu vou chamar os queridos participantes aqui, chamar Tamires, Rafael e Anderson Diego. A gente vai se ajeitar. Peço ajuda da diaconia também para nos auxiliar aqui nesse processo. Agora vocês vão na direção de fazer perguntas e, primeiramente, a gente vai ouvir os nossos queridos irmãos. Né? Estamos aqui com 3 irmãos que dispensam a apresentação, extremamente preparados para falar sobre Reforma Protestante. E já que a gente começou falando sobre a história da Reforma Protestante, as primeiras perguntas vão girar em torno desse tópico, ok? Esperar só os irmãos finalizarem aqui. Apesar da gente estar no momento de fórum, eu queria incentivar os irmãos que anotassem. Conceitos vão ser trabalhados aqui, aspectos importantes, até para uma abordagem evangelística, vão ser dados enquanto ferramentas. Por isso, apesar de ser um bate-papo, ser algo descontraído, nós estamos ainda em uma aula, ainda em um ensinamento. Então, como discípulos, todas as ferramentas que nós estivermos à nossa disposição para comunicar a fé que cremos, elas são úteis, elas são importantes. Então, ainda que estejamos aqui em diálogo, pode estar aí com o seu caderninho, com o seu celular, anotando, porque vai ser bastante pertinente. Então, vamos começar primeiro falando acerca do tema da Reforma Protestante. Vou começar fazendo essa pergunta para o Rafael. Bom, a gente escutou um pouco da nossa história da Reforma Protestante aqui, mas no Brasil hoje, por vezes, quando a gente vai falar sobre ser evangélico, sobre ser protestante, isso causa, às vezes, nas pessoas um certo desconhecimento, elas não sabem se relacionar muito bem com isso. Como eu, enquanto alguém vinculada à matiz da Reforma Protestante, posso explicar, resumidamente, o que consiste ser protestante? O porquê eu sou um protestante? Como você responderia a isso, Rafael? Os termos são bem complicados mesmo, então eu entendo a confusão de muita gente. Protestante, eu entendo como sendo, o André falou sobre o ad fontes, falou sobre aquele pensamento renascentista de voltar à Escritura, daí o próprio sola Escritura. O protestante, ele, antes de tudo, ele vai ser aquele que herda esse pensamento da reforma, essa mentalidade de ter na Bíblia, nos apóstolos, nos profetas, um norteamento. Ser ali a palavra de Deus, de fato palavra de Deus, e não mera especulação, não mera tradicionalismo, não vou usar tradição, mas tradicionalismo, e que o protestante, antes de tudo, é aquele que herdou isso. O nome, ele, termologicamente falando, ele vai ser um pouco posterior, vai estar ali de 1527, 10 anos depois de Lutero, não vai ser usado com ele, porque o pessoal estava protestando, literalmente, por liberdade religiosa contra o imperador Carlos V, na Alemanha. E hoje, quem se identifica com o protestante, ao meu ver, está ligado a essa busca de retomada da Escritura, do sola Escritura, e daí a gente poderia analisar movimento por movimento, mas não temos tempo hábil para isso, mas eu entendo dessa maneira. Pastor, quer completar? Fazer um acréscimo? Não, o Diego está com... Não? Corroboro com o que o Rafael falou. Eu falei que ia fazer umas perguntas mais capciosas para ele, mas vou aguardar porque o desenvolvimento está fluindo aí, tem gente escrevendo coisa aí. Mas eu acredito que o Rafael tocou nos pontos certos, né? Retorno aos originais, ou no caso, o retorno às fontes mesmo, a Escritura vir à tona. O protestantismo histórico, ele tem essa inquietação de não aceitar que a interpretação bíblica que está sendo dada não seja condizente com a realidade bíblica. Então, o protestantismo histórico tem essa matiz, essa inquietação de não se submeter a uma autoridade humana que esteja em discordância
ao que as Escrituras estão falando. Isso é uma inquietação protestante. Também é importante ressaltar que o movimento protestante ele não foi, digamos assim, uniforme. Então, quando a gente está falando de protestantismo, a gente precisa até olhar com bastante cautela para perceber que o protestantismo, por exemplo, do século XVI, você tem pelo menos umas 3 ou 4 reformas ali acontecendo ao longo dessa jornada. Mas eu acredito que isso seja marcante. E talvez, Rafael, não sei se talvez você concordaria também, Diego, mas eu acredito que a justificação pela fé é uma marca protestante muito forte. Protestantes creem que são salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E eu não consigo ver o protestantismo, historicamente falando, negar essa realidade e se manter dentro dessa questão, né? E, é claro, a autoridade das Escrituras se sobrepondo às autoridades humanas, cléricas. É claro que aí eu poderia perguntar, não sei se a mediadora permite, né? Se vocês concordam que tudo que se tem em termos de evangelicalismo é protestante, né? Não sei se... E aí? O que a gente tem hoje é, no geral... Olha, não? tem algumas igrejas do evangelicalismo que, às vezes, colocam suas tradições acima das Escrituras. E você percebe isso em determinadas práticas, como, por exemplo, não se pode questionar a autoridade da liderança local. Né? Ele é ungido do Senhor. Mesmo ele cometendo N erros teológicos, até práticas mesmo, né, o chamado abuso espiritual, as pessoas continuam debaixo da autoridade dessa liderança. Quando a autoridade, a atitude protestante de um verdadeiro protestante seria: se a autoridade local não está em conformidade com a Escritura, ele deve ser confrontado e, caso não se arrependa, a pessoa tem que procurar uma outra igreja, não é? Porém, uma parte do evangelicalismo brasileiro muitas vezes colocam as suas lideranças acima das Escrituras. E essa atitude definitivamente não é protestante, está mais para catolicismo. Não? Bom, estou recebendo aqui as perguntas. Mas ainda dentro desse assunto da reforma protestante, vamos prosseguir e desenvolver melhor o nosso entendimento, né? A gente tem o princípio que foi apresentado aqui, que é o princípio do somente a Escritura, ou sola Scriptura, no latim. E isso surge, como o próprio pastor André nos apresentou, no século XVI, como sendo um resgate daquilo também que já havia sido afirmado ao longo da história da Igreja, somente a Escritura como uma autoridade de fé e prática. Posteriormente a isso, no século XX, nós temos o surgimento de um outro princípio, que é o nuda Scriptura. Talvez não seja tão conhecido dos irmãos. O nuda Scriptura seria, em termos de tradução, a escritura desacompanhada da tradição. De que modo a gente pode entender sola Scriptura e nuda Scriptura? Vou passar aqui primeiro pelo Rafael e aí a gente vai depois nos demais irmãos. Realmente, como você falou, o sola Scriptura ele é o queridinho, todo mundo conhece. E o nuda Scriptura, talvez muitas pessoas só estejam ouvindo hoje. Mas o curioso é que esse nuda Scriptura, ele, se eu tivesse que chutar, ele é majoritariamente praticado pelos evangélicos no Brasil hoje. Muitos não sabem disso, obviamente. Muitos aqui já podem até ter praticado em algum momento, hoje eu espero que não, mas em algum momento certamente. Eu já pratiquei isso em algum momento. O que é esse nuda Scriptura? Se a gente entende que o sola Scriptura é somente a Escritura, o nuda Scriptura seria somente a Escritura sem absolutamente mais nada. Como assim? O sola Scriptura ele não despreza a tradição, como os católicos muitas vezes nos acusam, ele não despreza os concílios ecumênicos, estava Tamires hoje citando o credo de Atanásio. Atanásio está lá atrás na patrística, não é um reformador protestante, e foi citado aqui para o nosso ensino, para o nosso catecismo. O nuda Scriptura, por outro lado, ele vai na contramão disso. Eu não preciso de nenhuma tradição, a Bíblia é mais do que suficiente, né? Não que ela não seja suficiente, ela é suficiente, é a palavra de Deus, só que há um desprezo total por qualquer outra coisa. E por que eu falei que o evangelicalismo brasileiro está recheado disso? Uma coisa que o Diego falou, por exemplo, quando você enfatiza a autoridade de certos pastores, de certos líderes, você coloca
esse camarada numa posição de que, o que ele vai escolher o que vai ser pregado e o que não vai ser pregado. Então, algum pastor pode escolher pregar a Escritura fielmente, mas ou ele vai pregar simplesmente de revelações que eram da cabeça dele. Ele não vai recorrer a nenhum tipo de comentário bíblico, ele não vai recorrer a nenhuma tradição, porque ele acha que o que ele está lendo da Bíblia, na verdade é a cabeça dele, é a Escritura por si só, pura e simples, quando não é. Até ele próprio recorre a alguma coisa, ainda que não saiba. Então, muitos evangélicos hoje, eu estou usando o termo evangélico, não protestante, propositalmente, eles têm na cabeça de que eu não preciso de absolutamente mais nada. Eu não preciso estudar a tradição, até porque a letra mata, né? O pastor pode corroborar isso, a letra mata, o Espírito vivifica. Então não tem que estudar nada, senão eu vou ficar muito arrogante e tal. E a gente vai na contramão disso. O Sola Escritura, ele não despreza o que veio antes, ele valoriza. Nosso pastor, a gente vê durante a semana, ele se prepara, ele posta foto com livros. Isso não quer dizer que ele está colocando o John Piper acima do apóstolo Paulo, quando fala sobre graça. Não. Ele consulta pessoas que vieram antes dele, que ele reconhece até que são mais estudiosas do que ele, que até podem ter uma vida piedosa igual ou mais, e essas pessoas merecem ser ouvidas também, mas elas não são a última palavra. Só a Escritura é que a última palavra sempre vai ser da Escritura, o que não quer dizer que você vai jogar no lixo tudo aquilo que veio antes, teólogos passados ou modernos, enfim. Basicamente é assim que eu entendo. Sem contar que o desprezo total pela tradição é uma atitude de arrogância para com o passado. É desprezar o que o Espírito Santo revelou aos nossos irmãos ao longo de 2000 anos de história. O cristianismo já tem 2000 anos de história. E muitos teólogos surgiram desde então, e muitos bons. Não é? Então, a questão é que existe a boa tradição e a má tradição. E como é que podemos distinguir uma da outra? É muito simples, é comparar o que os irmãos do passado, a qual chamamos de tradição, disseram e passar pela peneira bíblica, se é bíblico ou se não é bíblico. O que for bíblico, nós abraçamos e vai nos ajudar, nos orientar na nossa leitura e nos nossos estudos bíblicos. Aquilo que não estiver em concordância com as Escrituras, a gente rejeita como má tradição. Acho que uma boa síntese seria dizer que somente a Escritura estabelece a Escritura enquanto primazia, não desprezando a tradição. Enquanto o nu da Escritura vai estabelecer a Escritura somente desprezando, sendo desacompanhada de qualquer tipo de interpretação. Acho que o pastor quer completar aqui. Só completar mesmo, já foi dito. Isso surge ali no século XVI com os anabatistas, super radicais, querendo pôr tudo que veio antes para fora. Começa agora. Na verdade, existem muitos movimentos que fizeram isso também depois. Você vai pegar, por exemplo, o mormonismo jogou muita coisa fora. O adventismo jogou muita coisa fora. Os Testemunhos de Jeová jogaram muita coisa fora. E esse movimento de pôr para trás e dizer que é tudo corrompido por Roma, tudo, né, essa ideia de que a própria Escritura, nem a Escritura às vezes salva, hein? Porque às vezes até a Escritura também, porque a gente não sabe o que a Igreja Católica fez com a Bíblia. São todos discursos de quem acredita de fato de que a sua interpretação sobre o cristianismo é a única que vale, ou da sua igreja. Isso é muito comum mesmo. Você vai encontrar, se for muito, fala aí, que eu sou exagerado. Se eu contar 80% das igrejas sem confissão, a confissão é o pastor, sem confissão, sem credo, sem uma carta de qualquer coisa. Tipo assim, 16 artigos de fé, sei lá, 15, não tem. A maioria das igrejas parece que começou o cristianismo agora com eles. Eles descobriram a Bíblia e agora eles vão começar o cristianismo. Isso é o nu da Escritura, né? Que teve lá no começo, no século XVI, mas ainda perdura pela atitude de pessoas em relação à tradição. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta dentro desse contexto aqui. Ok. Com relação a essa questão que envolve o sola escritura e o nu da escritura, corroborando com o pastor, acredito que a gente também possa viver isso num sentido prático, apesar de não abraçar o nuda.
que é olhar para a história da igreja, ver tantas discussões, às vezes é tão difícil lidar com algumas discussões, posicionamento X, posicionamento Y, igreja do Oriente, igreja do Ocidente, que a tendência, pela complexidade, é talvez rejeitar isso enquanto algo que nós devemos buscar nos inteirar, saber o que está acontecendo. Então, acho que, aplicando isso de um modo prático, não viver o nu da Escritura envolve um relacionamento, poderia dizer, né, um envolvimento com o estudo da teologia na tradição, com olhar para o modo como as pessoas, antes de nós, subir no ombro desses gigantes, né, e olhar para esses gigantes e ver como eles vinham interpretando as Escrituras. Então, acho que esse é um ponto, né? Apesar do Nuda não ser tão comum, a gente pode vivenciá-lo aí de um modo silencioso. Agora vamos partir para um ponto 2, saindo um pouco desse aspecto histórico e entrando para um aspecto mais apologético, eu diria. E eu quero direcionar essa pergunta para o Anderson Diego. Anderson, existem diferenças entre protestantes e católicos. E a gente está falando sobre interpretação das Escrituras. De que modo você poderia sintetizar essas diferenças para que nós saibamos explicar essas diferenças? Ok, muito resumidamente, a questão do porquê a Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, ali no século XVI, colocou-se contra a questão do solo de Escritura, gira em torno de 3 aspectos, 3 questões. A autoridade da fé cristã, qual é a suficiência da fé cristã e qual é a possibilidade de conhecimento dentro da fé cristã. A Igreja Católica, ali no Concílio de Trento, nos seus cânones, afirmou que a verdade de Deus era revelada nos escritos divinos, Escritura, né, em suas traduções e na tradição, porque o Concílio de Trento foi uma resposta, foi o início da Contra-Reforma, ou seja, foi uma resposta à Reforma Protestante, ao movimento iniciado por Martinho Lutero. Então, a Igreja Católica começou a afirmar que a autoridade do cristianismo, da fé cristã, repousava na Bíblia, na tradição da Igreja, ou seja, no passado, no que os grandes teólogos falaram, e a Igreja chancelou quanto a isso, e no seu magistério, ou seja, no presente, que naquela época era no século XVI, e nossa época é o magistério atual da Igreja Católica Romana. O segundo ponto, qual é a suficiência da fé cristã? A Igreja Católica afirmou que a Bíblia, por si, não era suficiente para fortalecer a fé dos cristãos. Antes precisava do magistério da Igreja para dizer qual era a interpretação correta, baseada na tradição dos teólogos anteriores, que antecederam aquele período. E o terceiro ponto é a possibilidade do conhecimento no cristianismo. A Igreja Católica, especialmente após o século XII, por conta de alguns problemas com seitas medievais, passou a restringir e muito a leitura livre da Escritura. Pouca gente sabia ler naquela época. E a Igreja Católica começou a restringir ainda mais a leitura e o exame, a interpretação e tudo mais. Porque a Igreja Católica começou a afirmar que a Bíblia é um livro muito enigmático e obscuro. Então, isso pode dar caraminholas nas cabeças das pessoas mais simples. Então, era absolutamente necessário que um padre, um cardeal, um monge fizesse não apenas a interpretação correta, mas a própria leitura da Escritura. Não é? Enquanto isso, a Reforma Protestante, obviamente, se levantou contra esses pontos que já eram implícitos já na Igreja Católica, mas se tornaram oficiais no Concílio de Trento, de que a autoridade final é a Escritura. Embora, como já tenha falado aqui, de forma bastante resumida, não contra a tradição, mas a palavra final cabe à Bíblia, cabe à Escritura. A Bíblia é suficiente para a nossa fé, né? Embora seja sábio, obviamente, consultar os irmãos do passado, que são mais sábios e mais inteligentes do que nós. Não é? Mas a Bíblia, por si, ela pode ser sim suficiente para tornar a nossa fé robusta no contato diário, né? No contato presente. E, por fim, os reformadores ensinaram a doutrina da perspicuidade das Escrituras. O que seria isso? De que, no que se refere à salvação, em como Deus salva o homem em Cristo Jesus, a Bíblia é um livro simples de ser compreendido. Não em todos os pontos, mas em matéria de salvação, né, a justificação pela fé, através da graça no Senhor Jesus Cristo, é um assunto simples. Que uma pessoa que lê ou ouve algo assim, ela consegue compreender logo de cara o que quer dizer. Não é? Então, essas são basicamente as distinções entre as posições católicas e protestantes quanto à Escritura.
para explorar um pouquinho melhor, vou até ganhar impulso aqui na pergunta de um irmão, que é, nós lidamos com muitos católicos. Tem católico no meu trabalho, tem católico na minha família. Como eu apresento o sola escritura para um católico? Como eu consigo ali, em certo sentido, um ponto de contato que, de alguma forma, faça com que eu dialogue com esse que se diz cristão, crê nas escrituras, mas não somente as escrituras. Mas como é que eu faço para realmente ser efetivo nessa abordagem? Bom, eu acredito que, como protestante, o argumento sempre deve partir da Bíblia, não é? E eu acredito que a melhor passagem quanto a isso esteja no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e também em Mateus 19. Certa vez eu estava fazendo faculdade com um rapaz que era católico romano, e ele me confrontou, né? Bom, você que é protestante, me mostre na Bíblia onde está escrito que somente a Bíblia é a fonte da verdade. Eu falei, se você quiser procurar com essa frase, você nunca vai encontrar. Porém, é uma dedução que você faz, que é muito clara. Aí eu citei, por exemplo, a passagem de Marcos 7, quando Jesus se depara contra a tradição dos anciãos, os discípulos de Cristo estavam comendo sem lavar as mãos, e Cristo cita Isaías e fala o seguinte, vocês anulam a palavra de Deus por conta da tradição de vocês. Por conta da tradição dos anciãos, vocês anulam o mandamento de Deus. E ele cita, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Vocês, porém, para negligenciar esse mandamento, vocês se utilizam da tradição dos anciãos. Né? Jesus se colocando contra essa tradição usando as escrituras. E em Mateus 19, com relação à questão do casamento, divórcio e tudo mais, a escola de Hillel, a escola de Shammai, se podia divorciar por qualquer motivo e tudo mais, Jesus não vai nem para o lado de Hillel e nem para o lado de Shammai, mas ele vai para Gênesis capítulo 1 e 2, quando ele diz, vocês nunca leram o que está na Escritura, né, que Deus criou homem e mulher e tornou os dois uma só carne, portanto, o que Deus juntou, que não separe o homem. Ou seja, Cristo nunca ia para a tradição nesse sentido, né, a tradição, obviamente, corrompida dos judeus, seja de Hillel, Shammai, ou a tradição dos anciãos e dos fariseus. Ele ia prioritariamente na Escritura. Então, eu mostrei esse exemplo para esse jovem católico romano que, na época, fazia faculdade comigo. Porém, católicos, normalmente, até por hábito, eles não aceitam apenas o argumento escriturístico. Né? Então, quem conhece católico deve fazer que nem no judô. Tem que pegar o peso do oponente e jogar contra ele de volta, para poder ganhar a luta. Então, vocês podem recorrer à própria tradição católica, como foi falado aqui, quando o André citou o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e tem um monte de autores, principalmente no princípio da patrística, séculos 2 a 6, 7 ali. Lombardo já era por aí também. Sim, também. Mas, especialmente o princípio da patrística, os teólogos são quase unânimes. Não se deve afastar o povo da Escritura. Deve-se ensinar o povo a Escritura. Inclusive, Gregório I, que foi reconhecidamente o primeiro papa de fato e de verdade, já ali no século VII, ele incentivava muito que o povo mais leigo pudesse ter acesso à Escritura, que pudesse ser ensinado. Então, a própria tradição católica depõe contra o catolicismo. Não é? Porque a tradição católica que eles costumam usar é uma tradição editada, que lhes convém, mas não toda a tradição. Ok. O pastor quer contribuir? Eu estava debatendo com um irmão lá no Labri, que foi até o expositor do trabalho lá no que nós fomos, porque ele estava usando uma expressão, irmãos católicos, se referindo aos membros da Igreja Católica Romana. E aí nós entramos em um pequeno debate sobre essa questão. E por que eu estou levantando aqui, né? Os católicos nos consideram hereges até hoje, tá? 2016, Papa Francisco, inclusive, falou que talvez fosse um bom ano para que a gente pudesse se ajeitar um com o outro novamente, né? Se unir, o que não vai acontecer, obviamente não vai acontecer. Voltar para casa foi a expressão que ele usou, né? Vamos voltar para casa. Então, a ideia da Igreja Católica Romana é de que nós somos hereges, nós somos separatistas, somos irmãos afastados, mas não somos irmãos de fato, porque estamos em heresia para com Deus, estamos contrário à fé que é verdadeira. A Igreja Católica se afirma como a única igreja verdadeira, a detentora da interpretação final das Escrituras, e, obviamente, isso vai contra a tudo que nós estamos falando aqui. Quando eu estou falando com católicos,
eu não posso afirmar que ele é meu irmão. E vou explicar por quê. Ele pode ter sido alguém que Deus em Cristo salvou naquela igreja católica. Eu espero que ele saia de lá o quanto antes. Mas eu já presumo que se ele é um católico romano, ele está em uma igreja que eu não considero igreja verdadeira, por tudo que ela representa e apresenta para nós em termos de sua interpretação escriturística. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que alguns irmãos, às vezes, titubeiam ao falar disso. É possível que alguém seja salvo lá. É possível que haja católicos salvos, católicos romanos que creram e que Jesus salvou. Mas a Igreja Católica está distante de uma interpretação verdadeira das Escrituras. Isso precisa, entende a diferença? Eu já conheci uma vez uma pessoa que era testemunha de Jeová, que estava completamente enganada e falava para mim da salvação em Jesus Cristo como eu falo. Eu falo, Senhor, será? Se for, tira de lá agora, Jesus. Não deixa essa pessoa lá, não. Ela está perdida naquele lugar. Aquele lugar é terrível. Nós precisamos entender que Deus salva pessoas, mas de que instituições inteiras podem estar erradas. Sobre a abordagem que foi dita aí, às vezes o desafio é o ponto de contato. Porque você vai para um lado mais católico radical, não tem o Paulo Ricardo? Já viu esse padre? Você viu o conselho dele? No vídeo dele, um dos últimos? Não discuta a Bíblia com protestantes, você vai perder. Eles vão te levar para a Bíblia e você vai perder. Isso foi o Paulo Ricardo que falou. Ele está errado? Honesto. E aí ele começou a discorrer sobre como nós estamos distantes dessa realidade. Então, em geral, quando o argumento é colocado nos termos que Anderson Diego colocou, eu aplicaria a abordagem do Anderson Diego. Afinal, foi muito específico, né? O cara foi direto no sola aí, né? Foi um debate sobre o sola. Foi muito preciso. Se o cara não vai falar do sola, nem nada disso, eu vou para o Evangelho, porque eu apresento a salvação em Jesus Cristo, que muitas e muitas vezes não é clara para ele, e às vezes não é clara nem para evangélico. Eu apresento a salvação em Jesus Cristo para buscar o ponto único de contato que a gente possa ter, porque os católicos impressionantemente asseguram que a salvação é por meio de Jesus Cristo e por meio de outras coisas também que você tem que fazer para segurar ela lá e não deixar ela escapar até o fim da vida. Então, eu acredito que, se for uma pergunta específica como o Diego, eu acho que a resposta do Diego é excelente. Se for algo mais contato com católicos, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, que alguns deles têm um amor tão grande por Maria, que se você tocar nisso, você perde até o ouvido dele. Você perde o ouvido. Que é apego, é amor, é coisa de coração, você não vai conseguir furar ali agora. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, corporifique o Evangelho, entendeu? Muito bom, irmãos. Eu acho que, corroborando com os irmãos, eu acredito que existem duas abordagens, né, evangelísticas. Existe aquela abordagem que você só tem uma oportunidade e você prega o evangelho, mas existem muitas abordagens evangelísticas continuadas. Então, se você está na universidade, no trabalho, ou alguém da sua família, às vezes você já apresentou o evangelho e no meio do diálogo surgem perguntas, ou a pessoa coloca alguma coisa de alguma forma assim mais apimentada para que você se posicione. Eu acho que o Diego ele trouxe um ponto muito interessante, que foi: esteja preparado para esse momento acontecer no evangelismo. Vai chegar um momento em que, né, nessas abordagens que acabam sendo mais continuadas, onde você vai precisar conduzir a pessoa dentro de uma estrutura. Ele citou dois textos bíblicos que eu acredito que sejam importantes da gente gravar, né? Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 8, e Mateus, capítulo 19. Ter ali certa afinidade com esses textos bíblicos podem nos auxiliar nesses evangelismos continuados. Falo como alguém que já pisou na universidade. Vai ter sempre um católico que você vai apresentar o evangelho e, em determinado momento, ele vai te perguntar: mas por que você é protestante? Por que você pensa o que você pensa? E estar preparado para isso é muito importante. Por isso, estudar, saber aquilo que nós confessamos, saber de que modo a gente pode conduzir essas conversas são tão importantes. Por outro lado, a gente também tem que buscar fugir da controvérsia, porque a controvérsia, ela às vezes não comunica um amor no evangelismo. Você acaba entrando numa briga e a briga ela acaba afastando o seu ouvinte. Então, eu acredito que um ponto equilibrado que o nosso pastor André trouxe é: esteja preparado, e ao mesmo tempo que esteja preparado, que a sua última apologética seja o amor.
que a sua última apologética seja uma abordagem branda, que ela seja, de fato, algo que você conduz o seu ouvinte para a libertação e não para uma briga. Porque, infelizmente, isso é um traço, e aí eu vou jogar isso para dentro dos reformados, né? Um traço dos reformados é a arrogância espiritual. Não, obviamente, de todos, eu não estou sendo generalista, mas, infelizmente, isso acaba sendo uma caricatura que a gente precisa romper. O fato da gente estar diante de uma pessoa que, por vezes, desconhece até mesmo a sua própria tradição. Eu, às vezes, converso com pessoas nas quais eu conheço mais o catolicismo do que a pessoa que eu estou conversando. Eu conheço mais, enfim, a seita, os testemunhos de Jeová, o adventismo, do que a pessoa que eu estou conversando. Mas nem por isso eu devo me colocar numa posição de superioridade e de esfregar, olha só como a sua fé é contraditória. Eu acredito que isso deva ser regado pelo amor, isso deva ser conduzido de uma forma equilibrada. Por isso, ressalto aqui as dicas que o Joca deu, de Marcos, capítulo 7, Mateus, capítulo 19. São dois textos bíblicos muito claros e que conduzem a um entendimento bem rápido do que Jesus estava falando. Bom, agora a gente vai mais precisamente para as perguntas dos irmãos. Eu vou começar com uma aqui, e eu posso começar pelo Rafael. Como entender, Rafael, os motivos dos católicos terem mais livros em seu cânon do que nós protestantes? Boa pergunta para o irmão que fez. Primeiramente, cânon é uma coisa bem polêmica, bem debatida até hoje, né, entre católicos e protestantes. Sempre tem uma leve pancadaria quando se fala sobre isso. Por quê? Primeiramente, os católicos eles vão dizer que eles criaram a Bíblia e tal, tem toda uma mitologia em torno disso. E um outro mito muito mais difundido, especialmente em época de reforma protestante. Martinho Lutero tirou livros da Bíblia. Isso nunca aconteceu. Martinho Lutero nunca tirou livros da Bíblia, vamos deixar isso claro. Desde aproximadamente o século II, e a gente consegue ver isso nos escritos de Irineu, que é um pai da igreja que está bem lá atrás, Justino de Roma também, que é um pouquinho antes de Irineu, quase contemporâneos foram do apóstolo João, diga-se de passagem. Quando eles nasceram, João ainda estava vivo. Então, bem perto do período apostólico, eles já comentavam sobre os evangelhos, os usos das cartas de Paulo, o Antigo Testamento. Então, os cristãos sempre tiveram escritura. Não houve uma igreja católica que criou a Bíblia posteriormente. Sempre tivemos escritura. Então, de onde vêm esses livros diferentes que a igreja católica acusa Lutero de ter tirado? Quando Lutero faz a tradução dele, da Bíblia, né, para o alemão, ele usa ali várias fontes de base. Ele vai usar tanto a Vulgata Latina, que era a Bíblia medieval, né, que Jerônimo traduziu. Ele vai usar o Novo Testamento de Erasmo, que o pastor até comentou aqui, Erasmo de Roterdã, e alguns conhecimentos próprios aí de especialistas em hebraico, grego e tal, para fazer. E ele vai também usar a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E aí que os problemas começam. A Septuaginta, ela trazia alguns livros no Antigo Testamento que Lutero vai ter ressalvas. E eles são 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Tobias, e acho que eu falei todos, acho que foi todos. Enfim, você tem aí alguns acréscimos desses livros. O problema a igreja medieval, ela usava esses livros e considerava eles como canônicos? A resposta é não. Por quê? Cânon, como eu falei, é uma coisa complicada porque você tinha vários. Não houve nenhum concílio na história da igreja que bateu o martelo e falou, essa vai ser a Bíblia oficial. Por isso que eu falei, a igreja criar a Bíblia é uma mentira, a igreja católica. Isso nunca aconteceu. Se você for para o Oriente, para as igrejas de matriz ortodoxa, copta, síria, o que for, você tem aí pelo menos aqui, uns 80 livros a mais na Bíblia do que o Ocidente tem. Então, é muita coisa. Então, o que houve? O próprio Jerônimo, ele pegou esses livros que a Septuaginta trazia, traduziu, colocou no cânon, só que ele fez ressalvas. Ele colocou esses livros numa seção separada, porque era um pensamento majoritário da igreja que esses livros não tinham a mesma inspiração, vamos dizer assim, não tinham o mesmo uso
espiritual do que os canônicos. Se você for pegar, por exemplo, a nossa Bíblia moderna e comparar com a Bíblia de um católico, você vai ver que está igual, à exceção desses livros que eu mencionei. Até os apócrifos do Novo Testamento, né, alguns outros evangelhos e apocalipses aí que apareceram, a Igreja Católica rejeita, assim como a gente. Então, por que esses livros entraram? Eles só vão entrar oficialmente no cano católico no Concílio de Trento, século XVI, porque Lutero fez questão de rebater ali aqueles pensamentos, como, por exemplo, o purgatório, a oração pelos mortos, que eram a base das indulgências que ele estava combatendo, que vão aparecer, por exemplo, ali no livro dos Macabeus. Se não me engano, o 2 Macabeus traz uma oraçãozinha ali pelos mortos e a base para o purgatório medieval. Então, o problema não era nem tanto inspiração, porque a igreja medieval não considerava esses livros inspirados. Mas quando Lutero começou a bater nas indulgências, começou a bater no purgatório, né, porque a indulgência livrava a alma do purgatório, mediante apagamento, claramente, esse pessoal percebeu que eles tinham que ter uma base bíblica. Ironicamente, a Igreja Católica tinha que ter uma base bíblica para poder rebater Lutero e os demais reformadores. Por isso, o Concílio de Trento vai afirmar esses livros do Antigo Testamento, que eu comentei, como canônicos. E é por isso que a Bíblia protestante ela vai ser diferente da Bíblia católica. Desculpa se eu dei uma volta muito longa, mas foi só para fazer esse arremate. Ok, vamos prosseguir nas perguntas. Tem uma pergunta aqui muito interessante de uma irmã, que ela direcionou para mim. Eu vou começar a responder, mas aí eu vou compartilhar com vocês. Eles falaram que isso ia acontecer, e eu falei, não, eu só estou mediando, mas aconteceu. A pergunta dessa irmã é a seguinte: você acredita que a revolta de Lutero foi o que fez com que... Você acredita que a revolta de Lutero seria a cobrança das indulgências? Foi isso que fez com que ele, de certa forma, se protestasse, se opôsse? Eu vou dar uma resposta e aí vocês discordem ou não. Eu acredito que antes do Lutero questionar a prática das indulgências, ele começa questionando a teologia escolástica. Então, um mês e meio antes das 95 teses, ele apresenta as 97 teses contra a teologia escolástica. Então, antes dele atacar a prática, Lutero ataca a teologia. Então, acredito que o primórdio, né, aquilo que é o princípio que fez com que Lutero, de certa forma, se revoltasse, se é que a gente pode usar essa expressão, porque as disputas elas eram comuns naquele contexto, né, e disputa aqui tem a ver com um tipo de estrutura onde você debatia a teologia. Não era necessariamente uma guerra, apesar de, em alguns momentos, poder até soar como uma. Sim, a fixação das 95 teses era algo muito comum, mas antes dele afixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele propõe 97 teses. E o que essas 97 teses traziam, né, contra a igreja, contra a teologia escolástica? Nessas 95 teses, Lutero, por exemplo, se eu não me engano, na tese 43, 44, vai ser contrário a uma ideia de que para você ser um teólogo você precisava conhecer Aristóteles. Essa era uma perspectiva da teologia escolástica. Bebia-se muito de Aristóteles. Então, eu acredito, respondendo a irmã de modo sucinto, que o que faz com que Lutero proteste começa na teologia e se desdobra na prática. E eu acredito que esse é o fluxo que, inclusive, quando nós vamos nos opor a determinadas práticas religiosas, até dentro do nosso contexto, nós devemos fazer. Primeiro, atacar a teologia, o fundamento daquilo que está sendo trabalhado, para então condenar a prática. Porque toda a prática resulta de um pensamento, toda a prática resulta de alguma visão acerca do ser de Deus, acerca da Escritura. Por isso que eu acredito que não foram as indulgências, mas a questão que envolvia a teologia e que culminou nas indulgências. Mas abro aqui. Então, a questão das indulgências, ela foi a chamada causa eficiente da reforma protestante. Foi o estopim, foi a fagulha que colocou fogo em tudo, por assim dizer, né? Porém, até antes da questão contra a escolástica que a Tamires pontuou, Lutero, desde que ele se tornou monge agostiniano, ele sempre teve muita raiva de uma expressão chamada justiça de Deus, porque ele entendia, como era ensinado no tempo dele, de que essa justiça de Deus
era a justiça que Deus cobrava, requeria do ser humano para ser salvo. Ou seja, você tem que fazer tantas e tantas e tantas boas obras para ser salvo, já que a fé em Cristo no Evangelho estava muito escondida ali no final da Idade Média. Então, toda vez que Lutero ouvia a expressão justiça de Deus, ele tinha raiva e odiava até o próprio Deus, porque ele pensava que a salvação era por obras, meritória. Só que, com o passar do tempo, meditando nas sentenças de Pedro Lombardo, lendo Santo Agostinho, ele se deparou com Romanos 1,17, na qual diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo virá por fé. Então, a justiça de Deus, na verdade, ele compreendeu, especialmente com base em Agostinho, indo no grego, desse texto, de Romanos 1,17, não era a justiça de que Deus cobrava ou requeria do ser humano para ser salvo. Pelo contrário, era a justiça que Deus dava gratuitamente a um homem que cresce em Jesus Cristo de todo o seu coração, entregasse a vida a Cristo. Era a justiça perfeita de Cristo que ele receberia. Então, quando Lutero se deu conta disso, né, ele disse que as próprias portas do paraíso foram abertas para ele e tudo mais, né, e até mais do que as indulgências, até mais do que a questão contra-escolástica, foi essa revolta contra a salvação por obras, a salvação meritocrática, porque na prática a Igreja Católica tinha refeito a antiga aliança, estava indo de novo para o pacto das obras, por assim dizer, não é? Muitas e muitas boas obras, muitos e muitos sacrifícios humanos e o sacrifício de Cristo só como um exemplo, não é? Então essa revolta contra a falta do Evangelho, né, um ensino equivocado sobre a justiça de Deus, a meu ver, foi o grande impulso motor que levou Lutero a realizar a Reforma Protestante. Eu acho que o pastor falou isso, o Diego agora enfatizou. A grande novidade que Lutero vai trazer vai ser exatamente a questão da justificação pela fé. Porque todos os outros temas que a gente vai ver na Reforma, a questão da indulgência, que foi aparecendo na pergunta, elas não começam com Lutero. Já tinha gente criticando indulgência na Idade Média. Não é uma novidade. Eu sempre gosto de brincar só para provocar e falo, gente, Martinho Lutero não começou a Reforma Protestante. Em que sentido? Que o movimento que vai estar com Lutero, com Calvino, com Zwingli, com os demais, vai ser um desdobramento de outras tentativas de reformar a igreja que estavam vindo desde o século XII, pelo menos. Pedro Valdo, com os valdenses, o John Wycliffe, o Johann Hus, você vai ter também o Guilherme de Ockham, enfim, um pessoal que no mundo medieval já estava vendo que a igreja tinha excessos. Uma das críticas que mais aparecia era a crítica ao papado. O Papa tem muito poder, é opulento demais, o Papa se coloca no lugar de Cristo. Então, quando você vê os reformadores chamarem o Papa de anticristo, né, isso vai aparecer inclusive na Confissão de Fé de Westminster, Calvino falava isso abertamente, o Papa é o anticristo, não é uma coisa dos reformadores. Então, a gente pode dizer que as indulgências pesaram ali para Lutero? Num certo sentido, sim, mas era um debate requentado. Eu acho que o grosso ali, de fato, foi como o homem pode ser salvo. Eu acho que o que causou mais dissabor no catolicismo romano foi que tocou na soteriologia, bateu na questão de como o homem podia ser salvo. Então, retomando-se aí a salvação pela graça, retomando-se a justificação pela fé, coisas que não só esse pensamento escolástico, mas a teologia medieval como um todo, meio que deixou na sombra. Estava presente em algumas falas de alguns teólogos, mas o pensamento majoritário é que você tinha a salvação pelas obras, e se você não conseguisse, você ainda tinha um purgatório ali, né, que era a segunda chance. Eu brinco e digo que para você ir para o inferno no catolicismo romano é uma coisa muito difícil, você tem que ser muito podre, muito maligno mesmo, porque tem infinitos escapes ali. A indulgência ainda existe no dia de hoje, só que ela só trocou de nome e de aparência, mas, no certo sentido, a coisa ainda há, mas isso é outra história. Agora a gente vai para um bate-bola mais rápido, por conta do nosso tempo, mas tem aqui uma pergunta apimentada. Na verdade, eu vou unir duas perguntas, né? Tem um irmão que perguntou, existe diferença entre ser reformado e ser protestante? E dentro disso, uma outra pergunta. Dá para ser um pentecostal reformado, visto que ambas as tradições se baseiam nas escrituras e na autoridade apostólica? É bem difícil responder em pouco tempo isso, mas dá para ser um pentecostal reformado,
Porque a pessoa trouxe a ideia de que os cristãos, tanto reformados quanto os pentecostais, vêm dessa mesma matiz. Então, de alguma forma, ser protestante e ser reformado é algo distinto ou não, e se dá para ser um pentecostal reformado, ligado à reforma, ou então, de alguma forma, em diálogo com aquilo que foi as outras reformas. Eu acredito que essa resposta pode satisfazer alguns e outros não, mas ela não vai ser meio de caminho, não. Vai ser o que eu acredito que seja aquilo que eu consegui alcançar. Ser protestante me liga diretamente às 5 solas, muito diretamente. Quando eu vejo as 5 solas, eu lembro do protestantismo histórico de imediato. Então, eu poderia pensar, sem nenhuma dúvida, que ser protestante pode ser batista, congregacional, pentecostal, porque eu acredito que essas 5 solas, elas traduzem a realidade bíblica em termos de protestantismo. Fui claro até aqui? Então, eu não acredito que os irmãos assembleanos ou irmãos de outras denominações, comunidades evangélicas, igrejas mais contemporâneas, não são protestantes. Eu acho que as 5 solas comportam o protestantismo, nesse sentido. Do ponto de vista de ser reformado, vão haver disputas. Você vai encontrar pessoas que vão afirmar que ser reformado é ser protestante, é ser 5 sola, mas também é ser 5 pontos do calvinismo. E aí você vai ter disputas mais severas. Outros vão dizer é ser 5 solas e ter a ênfase de Calvino do senhorio e da glória de Deus em todas as coisas e todo aquele pensamento. Você vai encontrar também gente dizendo o seguinte, que ser reformado é ser 5 solas, é ser 5 pontos do calvinismo e é também administrar aspectos eclesiásticos como eles, como, por exemplo, os sacramentos, ou seja, a ceia, o batismo, do modo como, por exemplo, Westminster propõe. Nós, por exemplo, para alguns, não somos reformados, isso fica claro. Algumas pessoas reformadas que vierem à sua igreja, pelo modo como você pensa a ceia, pelo modo como você trabalha e pensa, o pastor trabalha as ordenanças, vão dizer que você não é reformado. E aí vão para a soteriologia calvinista, monergista. Não acho que há consenso, vou ser sincero, não acho que há consenso. Eu acredito que ser reformado deve perpassar, ser protestante eu já disse que é, reformado deve perpassar pelos 5 pontos do calvinismo. Eu acho difícil alguém se considerar reformado e não ter a base dos 5 pontos do calvinismo, as 5 solas. E eu acho difícil, por exemplo, um pentecostal reformado nesse sentido. Agora, se você é reformado e você acredita na continuidade dos dons, por exemplo, você acredita nas ênfases que carismáticos também têm, eu acho que é um modo de comportar-se. Agora, eu não conheço tantos pentecostais que abraçam os 5 pontos do calvinismo. Você conhece? Eu não conheço muitos, particularmente. Então, eu acredito que eu fecharia a ideia de ser reformado com 5 solas, 5 pontos do calvinismo. Eu fico com essas, eu não vou para os mais extremos, não. Tem mais uma pergunta. Não, era exatamente isso. Acabei juntando as duas. Querem comentar? Acho que eu tenho que falar do pentecostal reformado, porque eu estava lá quando ele nasceu na Nova Vida. Então, eu tenho que falar disso em algum momento. Eu vou concordar com o pastor no começo, a primeira resposta dele, porque não tem um consenso. Na verdade, se eu fosse responder isso diretamente, eu ia fugir pelo lado histórico da coisa, para tentar evitar o debate, porque o que acontece? A primeira vez que a palavra reformado vai ser usada na reforma, vai ser para a igreja luterana, para ir para a 2ª geração de luteranos. E o que vai acontecer? Não me entendam mal o que eu vou falar agora, tá? Meio que o calvinismo ele vai sequestrar um pouquinho esse termo reformado para ele e vai aplicar até hoje. Tanto que o pastor comentou que se alguns viessem aqui, vão dizer, não, vocês não são reformados. Por quê? O que vai divergir? Então, historicamente falando, reformado é toda a igreja que teve participação na reforma protestante, aí no século XVI, a partir do século XVI, e que buscou se adequar ali a uma noção bíblica de somente a Escritura, que abraçou os 5 solas como um todo. Então, nesse sentido, que eu entendo, pelo menos, somos reformados. Qualquer igreja batista, presbiteriana, que abraçar isso, é reformado. Em relação ao pentecostal reformado, sim, o pentecostal reformado ele confessa os pontos do calvinismo também.
E aí, para o pessoal que quiser, tem o livro lá do Walter McAllister, O Pentecostal Reformado, que eu acho que vale a pena ler, só para não criticar a coisa ou não ficar sem entender, sem ter lido. Eu acho que vale muito a pena. Só que a pergunta que você pode fazer é a seguinte: poxa, se eles abraçam os 5 pontos do calvinismo, se eles abraçam os 5 solas, qual é a diferença deles para a gente? Você está falando da Igreja Nova Vida. Nova Vida, é. Mas eu acho que o termo pentecostal, não sei se é esse, mas acho que é mais amplo. Não, falou do Pentecostal Reformado. É porque eram 2 perguntas. Não, mas a pergunta é sobre o pentecostal reformado, no que diz respeito à Nova Vida e o livro do McAllister. Então, não, eu estou começando a falar disso. Ah, tá. Eu tô, é mais abrangente. Você falou do pentecostal enquanto uma tradição história. somente, e não apenas da tradição do pentecostal reformado da Nova Vida. Exatamente. Então, como é que eles vão trabalhar isso? Você teria essa visão de pentecostal reformado, mas não tão diferente do que nós professamos. A única diferença, talvez, entre os tradicionais seria a questão do carismático. Não são avessos a certas manifestações espirituais, como, por exemplo, dom de línguas, principalmente, dom de profecia, isso aí estaria dentro. Então, a minha implicância é um pouco termológica, porque, num certo sentido, você pega aí alguns mais tradicionais, eu não sei se o Sam Storms ele vai nessa linha de ser um tradicional, não lembro agora a denominação dele, mas ele tem aquele livro Dons Espirituais, acho que você até já leu, que ele é bem aberto com isso. E se você ver a fala dele, ele é bem centrado na Escritura, parece ser um reformado, mas ele abraça, é um carismático. Então, essa postura que a Nova Vida está trazendo, ela vai nessa linha. Somos reformados, mas também temos essa tradição pentecostal. Só que, num certo sentido, os batistas também não abraçariam os dons espirituais, somos todos cessacionistas, enfim, aí já entraria num outro complexo. Você quer complementar? Não, apenas o termo reformado que você usou, historicamente, né, concordo plenamente. Talvez eu tenha abarcado o termo reformado como nós hoje o utilizamos, né? E a questão do termo reformado hoje, ela tem essa dimensão mais voltada para aquilo que... Vou usar alguns marcadores, tá bom? Fiel, voltemos ao Evangelho, monergismo. Eu acho que você hoje, quando recebe o termo reformado, são essas imagens que você tem na mente, né? Editora Fiel, editora Monergismo, voltemos ao Evangelho, são essas as imagens, né? E isso foge do contexto de reforma protestante. É algo que vai se aglutinando, coisas foram somadas a isso para o termo reformado hoje, né? Acho que Eu sigo os relatores. Vamos para a última? Tem uma última aqui, que busca até uma abordagem mais contemporânea, né? Quais são as implicações que a reforma protestante acarretou para além da esfera religiosa? É possível ver seus impactos no mundo contemporâneo? Vou falar um, aí tu fala outro, a gente vai falando, né? A reforma protestante, como foi citado aqui, ela foi responsável pelo avanço na alfabetização da Europa, no avanço da leitura e alfabetização, na formação de estruturas gramaticais de diversos países, Alemanha, Inglaterra, e aí poderíamos ir para outros. A reforma protestante foi muito importante na área educacional. Escolas eram colocadas ao lado de igrejas protestantes. Lutero ele era um grande entusiasta da escola ser de acesso às pessoas para que elas pudessem aprender a ler, pudessem ler as escrituras. Então, acho que isso é um ponto. Eu só queria enfatizar esse ponto da educação, que acho que ele é bem amplo. A escola pública, como nós conhecemos hoje, ela surge, de um certo sentido, como uma consequência da reforma. Porque o modelo de escola pública ele vai surgir de uma escola que tem ali uma influência do Estado, administrando a educação. Isso começa ali na Inglaterra anglicana protestante, e dentro do contexto da escola dominical. A escola dominical ela vai surgir na questão de você pegar crianças que não tinham condições de sobrevivência, crianças de rua, alimentar elas no domingo, dar a Bíblia, por isso escola dominical, ensina a Bíblia, e esse modelo vai ser importado para o Estado. Lembrando que o Estado, na época, ele estava muito próximo ali da confissão religiosa. Então, você vai ter monarcas ou anglicanos, ou ligeiramente um pouco mais tolerantes ao protestantismo, que vão importar
essa mentalidade. E as universidades também. A gente tem lá Calvino praticamente fundando a Universidade de Genebra, que até hoje é uma referência na Europa. Tá? Ela está bem pós-cristã hoje em dia. A mesma coisa vale para Yale, Harvard, nos Estados Unidos, que foram fundações puritanas. Então, só para enfatizar o que o pastor falou, essa preocupação que os reformados tinham com a educação é muito grande. A noção de catequese, que ficou famosa aqui no Brasil por causa dos padres jesuítas, né, catequizar os índios, ela é protestante. A gente pode até dizer que os católicos roubaram isso da gente, porque ela foi uma prática que você tinha que, uma preocupação que você tinha que ter com aquele camarada que vão ensinar a Bíblia para ele, mas ele não sabe ler e escrever, então tem que ensinar o básico, aí depois eu vou dar a Bíblia para ele, porque o livre acesso à Bíblia foi uma conquista da Reforma. Enfim, só para enfatizar um pouco a questão educacional. Bom, da minha parte, eu queria lembrar que o idioma alemão moderno, ele é filho do Novo Testamento de Lutero. Então, literalmente falando, Lutero é o pai da língua alemã atual, né, do alemão moderno. Como o pastor André falou aqui durante a aula, a Bíblia moldou o idioma russo, né, o alfabeto cirílico, que é tão diferente do nosso, fora tantos e tantos outros países, né? A Reforma Protestante impediu, por exemplo, sua atuação, né, de pregadores, pastores, que revoluções francesas ocorressem ao longo da Europa. Por exemplo, a atuação de John Wesley foi decisiva na Inglaterra para que não houvesse uma revolução francesa na Inglaterra, com 10 mil mortes por semana, por exemplo, banho de sangue. Não é? Sem contar que a Reforma Protestante também inspirou a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Americana também. E eu já vi católicos romanos afirmando que foram as duas únicas revoluções feitas em países que não teve aquele banho de sangue sem sentido, como foi, por exemplo, na Revolução Francesa, ou na Revolução Russa, ou na Revolução Chinesa. Não é? Que foi uma revolução para uma descentralização de poder, e não uma concentração de poder. Não é? E tudo isso também tem o dedo da Reforma Protestante ali. Se não existisse a Reforma Protestante, essas revoluções teriam sido carnificinas, e o mundo de hoje seria muito diferente. Não é? E, por fim, queria chamar a atenção para uma influência um pouco mais sutil, só que eu acho que também presente, que é no campo da imaginação e até da literatura. Não é? Que se o cristianismo não tivesse triunfado no Império Romano, e se o paganismo romano tivesse triunfado, o nosso modelo de heroísmo seria o soldado romano. Aquele soldado que avança diante as legiões estrangeiras, e que mata, e que faz e acontece, o símbolo de força e poder. Só que com o triunfo do cristianismo, o grande símbolo que o Ocidente tem, né, que fica no nosso imaginário, é o do Cristo crucificado, é o seu sacrifício. E quantas histórias não tem o herói se sacrificando para salvar a muitos? Recentemente tivemos o Homem de Ferro falecendo no último filme dos Vingadores, sacrifício. Né? Ou a mãe do Harry Potter dando a vida por ele, sacrifício. E se você pegar ao longo da literatura, quantos e quantos filmes trazem a marca do sacrifício, o herói, a heroína, dando a vida por alguém, e muitas vezes por alguém que não merece. Isso é marca do cristianismo, isso é uma marca cultural, uma marca literária. Não é o gladiador romano que lidera as hostes de 100 e de 1000 e que vão derrotar os exércitos estrangeiros. É o Cristo que dá a vida por pessoas que não merecem. Então, essa marca é muito forte no imaginário ocidental. O Northrop Frye fala isso no seu livro Grande Código, que a Bíblia moldou o imaginário ocidental, principalmente com relação ao sacrifício de Cristo. Sim, agora para dar uma palhinha da minha área, o protestantismo foi muito importante para aquilo que nós temos enquanto direitos humanos. Os direitos humanos, da forma com que a gente compreende hoje, só foi possível porque os reformadores resgataram a ideia de que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Portanto, lhe conferia a dignidade e ele deveria ser visto como tal. Todos os seres humanos deveriam ter dignidade em si por serem seres humanos. Isso, obviamente, se desdobrou em diversos aspectos, mas o nascedouro de uma ideia de que humanos precisam ter direitos e eles devem ser vistos de um modo igual é no berço da Reforma Protestante. Outro aspecto também é a limitação do poder estatal. A ideia de que a igreja deveria ser desassociada do Estado, e a gente tem implicações contemporâneas a isso, que é o fato de termos uma Constituição. A Constituição é a limitação do poder estatal. Então, ter um instrumento no qual todos nós nos reportamos para que o Estado não seja absoluto, para que o Estado, enfim, não promova coisas
e simplesmente exija que os cidadãos respondam a isso de um modo indiscriminado, nós temos uma carta magna, nós temos um escrito que faz com que esse Estado esteja limitado dentro de uma atuação específica que é concordada por todos. Então, acredito que tanto a laicidade do Estado, como também os direitos humanos, eles bebem diretamente da reforma protestante. Porque se a gente for levar em consideração tanto a mentalidade grega e a influência aristotélica na igreja medieval, como também, enfim, se a gente resgatar outras fontes de pensar o ser humano, a gente vai ter, por diversas vezes, o homem sendo igualado a um animal. E isso trazia confusão. Para vocês terem uma noção, na Idade Média, as mulheres não tinham muitos direitos, justamente porque se partia da ideia de que a mulher não tinha alma, de que a mulher era um ser inferior ao homem. Por isso, ela não tinha acesso à leitura, ela não tinha acesso à formação. Quando a Bíblia é colocada na língua do povo e as pessoas são ensinadas a ler, como os irmãos apresentaram aqui, em termos educacionais, isso começa a ter desdobramentos. Eu recomendo muito 2 livros da Ruth Salviano, que são as pioneiras, a partir da Reforma Protestante, e as reformadoras, onde você tem isso mais precisamente no impacto das mulheres, mas eu poderia falar como um todo. Homens e mulheres foram muito abençoados pela Reforma Protestante, porque ela trouxe esse papel formativo, educacional, e conferiu dignidade a eles, de tal forma que as primeiras mulheres, assim, pós-reforma protestante, acabaram sendo mulheres envolvidas com a literatura. Talvez você não conheça, mas existem literatas, pregadoras, teólogas, tudo que no passado não era tão possível. Se você pegar os escritos, por exemplo, de Homero, enfim, se adentrar mais precisamente para compreensão grega, você também vai ter esse papel, essa visão sobre a mulher de um modo mais inferiorizado. Então, você não tinha a mulher dentro de um campo de atuação externa, porque ela sequer tinha dignidade para isso. Ela era um ser humano menor, ela era igualada aos animais. Por isso, creio que, quando a gente está falando sobre direitos humanos, às vezes a gente atrela muito essa ideia de direito das mulheres, direitos humanos, ao progressismo, porque é uma pauta levantada por eles, mas, na verdade, é uma pauta, sobretudo, protestante. É uma pauta intrinsecamente que decorre das nossas convicções, da igualdade do homem e da mulher, do fato de sermos seres humanos à imagem de Deus, e isso implicar em uma resposta cultural, em um envolvimento com a esfera pública, um envolvimento para além dos limites eclesiásticos. Então, eu recomendo esses livros, e não podia deixar, é minha área, tá? Não posso deixar de falar, os direitos humanos também foram impactados. Só uma coisa, isso é humanismo. A gente ouve hoje em dia a palavra humanismo e já fica com aquele negócio, né, aquele ranço, né? Os reformadores eram humanistas, todos, sem exceção, porque o humanismo ele vai surgir ali na Renascença como uma tentativa de colocar o homem como uma criatura de Deus também, porque a Idade Média como um todo, não só a igreja, mas alguns outros pensadores também, vão meio que excluir totalmente o ser humano de tudo. Então, o ser humano ele não tem que ser necessariamente tratado, cuidado, como você vai ver na modernidade, porque a única coisa que importa é a eclesiologia da igreja. Então, quando a gente fala que aquela questão de antropocentrismo, a palavra não é muito boa, mas ela começa com uma base de você trazer o homem para o debate. Claro que com o iluminismo isso se perdeu, se distorceu. Aí, o humanismo que a gente vê hoje, ele é pós-iluminista. Mas o humanismo da reforma protestante, ele buscava esse cuidado do ser humano, nem vou dizer valorização, mas um cuidado, uma dignificação do ser humano, vamos colocar assim, e lembrar que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus também. Homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Eu acho que isso é uma questão importante que, às vezes, a gente passa batido. E aí, foi bom? Ganhamos bastante coisa de Deus nessa manhã, não é? Queria agradecer a Tamires, a Rafael e a Diego. Nós vamos orar agora, peço que eles permaneçam aqui, a gente vai orar, agradecendo a Deus, porque tantos irmãos se sacrificaram para que nós tivéssemos uma Bíblia, para que nós tivéssemos uma igreja com portas abertas, pudéssemos pensar livremente. Quanta batalha não foi travada, mas temos batalhas para o dia de hoje também.
Então, peço que os irmãos, nessa oração, reconheçam isso diante de Deus. E apenas salientando, essa é a última oração dessa manhã. Logo mais à noite, nós vamos estar reunidos cultuando o nome do Senhor. Traga convidados, traga visitantes. O tema da reforma se mantém, mas é uma pregação. Então, é uma pregação que, obviamente, com todos esses termos aqui não vai estar dessa maneira, mas é uma pregação bíblica que vai apontar para a reforma, mas que principalmente vai apontar para o evangelho. Traga pessoas, convide. E, igreja, fique atento também. Temos recebido visitantes aqui à noite. É importante que o seu primeiro olhar, terminou de orar, se volte, vê se você pode auxiliar alguém, sentar-se com alguém que chega, tá bom? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor operou de modo milagroso, providencial e grandioso, século XV, XVI ali, mais precisamente estamos falando dos irmãos e irmãs da Reforma Protestante. Nós cremos que o Senhor os usou poderosamente, de tal forma que o que eles viveram em Ti e fizeram em Teu nome repercute até hoje. Estamos aqui como fruto dessa reforma. Te agradecemos, Pai, por essa história tão maravilhosa dos atos e falas de Deus na Reforma Protestante. E pedimos ao Senhor que agora, em tempo presente, nós também, Senhor, possamos lutar as batalhas de Deus no tempo de hoje, nas lutas que o Senhor nos coloca hoje, nos confrontos, que não fujamos da batalha, que nos aparelhemos dos melhores instrumentos e das melhores compreensões, para que lá fora, Deus, tudo que viemos a fazer seja com a consciência correta, com o conteúdo aplicável correto. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a entender melhor tudo isso. Pai, nós concluímos essa escola bíblica especial e nos preparamos para logo mais à noite estarmos aqui. Pai, eu peço que os irmãos que precisam descansar um pouco tenham um descanso, ainda que breve, mas um descanso, Senhor, para o seu corpo, para que estejam aqui atentos à palavra do Senhor, cantando e louvando com alegria. Dá-nos essa alegria. Também te peço, Senhor, por aqueles que não estão aqui por motivo de enfermidade ou desafios, Senhor, que o Senhor os restitua, os cuide ao nosso pedido e também que possam estar logo mais à noite. Pai, te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, manhã de ressurreição. Que o nosso coração permaneça nessa boa disposição durante toda a tarde e a noite. Assim, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.